Nós estamos vivenciando tempos difíceis por conta da pandemia. O Dr. Alderico tem estado à frente, juntamente com o secretário de Saúde, nessas ações, hospitais regionais, enfim. Doutor Alderico, primeiramente, boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo Melo. Doutor, como é que o senhor avalia esse momento que nós estamos passando no estado no Brasil, claro, no Nordeste, enfim, mais especificamente no Piauí? Como é que o senhor avalia essa situação, doutor? Assim, Paulo Melo, o nosso país está em colapso de rede hospitalar, entendeu? Os números mostram isso. A gente tem 14 estados com taxa de ocupação dos leitos de UTI acima de 90%. Nós temos 9 estados com a taxa de ocupação acima de 80% e apenas 4 estados com a ocupação acima de 70%. Nossa rede aqui do estado, precisamente aqui no nosso estado, a gente chegou a uma taxa de ocupação acima de 94%. Então, isso reflete o colapso da rede hospitalar aqui no nosso estado. Doutor, olhando aqui para a nossa região norte do Piauí, Baixo Parnaíba, hospitais como Parnaíba, Luzilândia, Esperantina, Barras, Piripiri, que concentram aqui os nossos irmãos aqui do norte do Baixo Parnaíba, o que o senhor teria a dizer à população, às pessoas a respeito da nossa região, doutor, referente a essa preocupação que temos? Na planície litorânea aí, que a gente tem 28 leitos de UTI no Hospital de Seu Arco Verde, destinada a UTI Covid. E nós temos a Promédica, que é um hospital de campanha com 50 leitos clínicos. Dos 50 leitos clínicos, a gente está com todos os leitos ocupados. Dos 28 leitos de UTI Covid, lá do EDA, todos estão ocupados, tá certo? Que é a referência da planície litorânea aí para Esperantina, para Luzilândia, Jocamar, Madeiro, fora os pacientes que vão do Maranhão para o Hospital de Seu Arco Verde, fora as cidades do Ceará que vão para o Hospital de Seu Arco Verde. Hospital Regional Chagas Rodrigues, é o hospital que é toda a referência da região dos Cocais. Ele está com uma taxa de ocupação de 123%. Meu Deus do céu. O que é que significa isso? Pacientes já estão nos corredores para tratamento clínico. E os pacientes de UTI, os 20 leitos de UTI, todos ocupados. Meu Deus do céu. Então a situação é grave, entendeu? Atualmente a gente só tem 11 leitos disponíveis na rede em todo o estado. Isso fora... Porém, só tem esses leitos porque a maternidade Evangelina Rosa são leitos destinados somente para gestantes. O Hospital Infantil Lucídio Portela para pacientes Covid pediátricos de 30 dias até os 15 anos de idade. Então, a gente só tem um pouco dessa reserva de leitos por conta de algum perfil de alguns hospitais, tá certo? Eu posso listar aqui, e atualmente na nossa fila de espera, nós estamos com 123 pacientes esperando um leito de UTI ou um leito clínico. O leito clínico é o código laranja, em que temos 48 pessoas esperando um leito clínico na rede. Código vermelho, que é o leito de UTI, nós estamos com 75 pacientes em fila de espera. Essa fila de espera ela passa de 48 a 72 horas. E isso altera totalmente o prognóstico dos pacientes que ficam nessa fila de espera. Teresina atualmente está com 39 pacientes esperando por UTI, Campo Maior 4, José de Freitas 4, Altos 2, Piracuruca 2, União 3, Valência 1, Esperantina 3 pacientes, a cidade vizinha nossa aí, Simplício Mendes 1, Alto Longá 1, Beneditinos 1, São João do Piauí 1, Uruçuí 1 paciente. Os leitos clínicos que precisam, Teresina está precisando, pacientes que esperam aqui na capital, 14 pacientes esperam leitos clínicos, Campo Maior 1, José de Freitas 3, Altos 2, Piracuruca 2, Pedro II 3, Guadalupe 1, São José do Peixe 1, Curimatá 1, Piripiri 1, Batalha 2,
Monsenhor Gil 1, Oeiras 1, Pio Nono 1. Isso é o perfil, esse é o panorama do nosso estado. Isso é a atualização de 8 horas. Das 8 horas da manhã de hoje, doutor. Das 8 horas da manhã de hoje. Então, eu vou fazer a atualização agora às 14 horas e esse perfil, esse panorama vai estar totalmente diferente, para pior. Doutor, então, no seu ponto de vista, a gente tem visto que o governador endureceu algumas medidas, mas a gente imagina que talvez não seja o essencial. A gente vê que medidas mais duras têm sido tomadas por outros estados. Na sua avaliação, o que seria mais necessário nesse momento? O que poderia ser tomado de atitude, claro, com a colaboração da população, doutor? O governador Wellington Dias, presidido o Fórum dos Governadores, ele está acompanhando diretamente em discussões de medidas restritivas. Ele fez uma coletânea de medidas restritivas de todos os estados, entendeu? Ele advoga a questão de um pacto nacional pela vida, em que todos têm que terem medidas enérgicas, mas na mesma linha, entendeu? Assim, a gente já vem se posicionando no COI, já vem se posicionando com medidas restritivas mais enérgicas que possam, e a gente pede que a população cumpra. Não adianta a gente ver uma total falta de respeito dessas medidas restritivas. O COI tem sempre se posicionado unânime pela opção de medidas restritivas que possam ajudar, entendeu? Doutor, a população, como ela pode colaborar? A gente vê que eu agora há pouco coloquei aqui uma imagem da cidade de Matias Olímpio. O padre gravou um vídeo revoltado porque ontem na calçada da igreja, jovens se ali participaram de bebedeiras, muitas garrafas e bebidas, enfim. A gente vê que uma parcela muito grande, principalmente da nossa juventude, não tem levado isso a sério, doutor. Assim, Paulo Melo, hoje atualmente, nos nossos números, nós temos 3.647 óbitos no nosso estado. Do total de 186.101 confirmados com Covid-19. A gente tem uma taxa de contaminação no nosso estado atualmente de 55%, e uma mortalidade de 54%, entendeu? E isso é o nosso retrato, em que a população, principalmente a população jovem, tem uma parcela grande de culpa, que são as baladas, as festas clandestinas. Ao jovem que vai para uma festa clandestina, se contamina e traz para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, entendeu? Traz para o provedor da família. Então, assim, é uma situação grave. A gente vê uma total falta de respeito da população, o abandono do uso de máscara, que isso tem evidência científica que protege contra o coronavírus. A gente tem não uso de álcool gel, não respeito pelo distanciamento social. Então, são vários fatores que somam a isso e aumentam o nível de contaminação. E a rede hospitalar é finita. A rede hospitalar, ela tem como se diz, nós, trabalhadores de saúde, quando eu falo nós, trabalhadores de saúde, a gente fala em médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, pessoal dos serviços gerais, os motoristas de ambulâncias, são os condutores que estão em regime de plantão há mais de ano com suas escalas duplicadas, triplicadas. Eles estão na exaustão física e psíquica. E a população não entende a real situação do nosso estado e do nosso país. Nós estamos na pior crise sanitária de todos os tempos. O Brasil pode ser penalizado por isso, entendeu? A gente pode chegar a mais de 3.000 mortes por dia no nosso país. E no nosso estado, a gente está com a média de 23 mortes por dia, e se a população não ajudar, se as pessoas não se conscientizarem que medidas restritivas têm que ser respeitadas, a gente vai chegar a 35 mortes por dia no nosso estado. Doutor, além de todas essas dificuldades que se tem de leitos de UTI, pela grande quantidade e a demanda,
Que outras dificuldades o governo do estado, a saúde do estado teria nesse momento, essa questão de insumos, testes, enfim, como é que está essa situação também, doutor? Oxigênio? A gente sempre se preparou no ano de 2020 para toda essa situação. Essas questões de insumo, Paulo, às vezes foge aos números. Por exemplo, os kits de intubação, que são analgésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares, que precisam dar o suporte de ventilação para as pessoas, que precisam paralisar para oxigenar mais o pulmão de um paciente com Covid. E, como é que se diz? O consumo em 2020 em 3 meses foi consumido que tinha todo o planejamento em todo o país durante um ano. Então, assim, e a gente está novamente com essa segunda onda, a gente teve um cuidado aqui na superintendência, com o COI, com a posição do secretário, com a posição do governador, de ter essa implementação de solicitar. Hoje, nosso estoque, nós estávamos em estoque crítico, mas a gente conseguiu ter esses estoques dessas medicações para sedar os bloqueadores neuromusculares para os hospitais. Sobre o oxigênio, a gente teve cuidado, você pode ver que Barras tem tanque de oxigênio, você pode ver que Esperantina tem tanque de oxigênio. Hoje o Hospital de Luzilândia está todo canalizado e o tanque entra, como é que se diz? Hoje a White Martins vai dar o treinamento aí para todos os funcionários como é que funciona o tanque de oxigênio, e aí a capacidade desse tanque de oxigênio aí é para mais de 30 dias, dando um alívio aí à nossa população. Piripiri, o consumo foi tão alto de oxigênio que tinha um tanque, a gente colocou mais 2 tanques lá para dar suporte àquele hospital. Então, assim, a gente tem essa preocupação, a gente tem um planejamento, mas é uma coisa muito dinâmica, muito louca, entendeu? Assim, os números são estratosféricos, entendeu? A gente libera um leito de UTI, tem 5 pessoas na fila de espera pelo leito de UTI. Então, assim, é uma coisa, como é que se diz? Uma situação muito crítica, que eu tenho 20 anos de cirurgião e não queria ficar passando na minha vida isso que eu estou passando como gestor. Doutor Alderico, a gente tem acompanhado na mídia toda essa situação, tem essa questão, a quantidade de casos aqui na nossa região tem aumentado também. Na última entrevista que eu fiz aqui na rádio recentemente com o deputado federal Marcos Aurélio, ele nos falou que havia colocado um recurso para a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. E nesses recursos ele teria colocado R$200 mil para compra de testes, inclusive direcionados para o município de Esperantina. Como é que está essa questão desse recurso que ele colocou e essa questão desses testes? Como é que está essa questão de testes para a nossa região, doutor? Assim, tem o deputado Marco Aurélio, ele deve ter encaminhado esse recurso para a Prefeitura Municipal de Esperantina. Eu posso estar vendo essa aí para compra de testes. Na época ele falou que teria sido direto para a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. O recurso que o deputado Marco Aurélio nos encaminhou que foram aprovados na comissão bipartida foram de 13 milhões. Esses 13 milhões vai ser em compra de insumos, certo? Aí entra a questão de medicamento, insumos, materiais de proteção individual, testes, que está todo fazendo essa tramitação aqui na Secretaria para aquisição desses insumos para a gente fazer a distribuição. Atualmente, nosso estoque de exames, antígeno, anticorpo, teste rápido de anticorpo, aliás, a gente está com um estoque ainda de 189 mil testes e tem um registro de preço em que o registro de preço coloca 1 milhão de testes para a gente comprar. Então a questão de teste seria uma situação confortável na quantidade de testes, doutor, para atender essa demanda? Sim, a gente não tem dificuldades de teste atualmente, entendeu? A gente tem dificuldades da população compreender que tem que ficar em casa. A gente tem dificuldade que a população
tem que compreender que tem que respeitar o seu vizinho, tá certo? É essa a dificuldade que todo fator, como é que se diz? A capacidade humana, médica, da rede hospitalar está no seu limite. A capacidade das máquinas, de espaço físico, entendeu? O Hospital Getúlio Vargas, que é o nosso maior hospital, hoje está com 60 leitos de UTI Covid, todos ocupados, mais 20 leitos de UTI não Covid e outras patologias. São os aneurismas, são os infartos que precisam ser tratados, são os cânceres. Então, isso precisa ser tratado, entendeu? Todas as unidades hospitalares do nosso estado são 2 hospitais, hospital Covid e não Covid. Então, você precisa ver, quando se vê esse número estratosférico de profissionais, esses números de fluxo que tem que ser obedecido. Então, em urgência e emergência, as pessoas estão bebendo mais, estão se acidentando mais, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca. Estava conversando com o doutor Fábio Marcos, o diretor do Hospital de Urgência de Teresina, em que o trauma aumentou 40%, entendeu? O trauma aumentou 40%. E o importante, Paulo, aqui, o HUT vai diminuir o seu percentual de atendimento, porque a área vermelha, a sala amarela, a sala laranja, que hoje funciona com atendimento de pacientes que vêm de todo o estado, ela vai ser exclusivamente, nessa semana, ser destinada a atendimento Covid, entendeu? E a gente, o HUT vai diminuir um fluxo grande de pacientes que possam receber. Então, eu queria que a população entendesse, que o negócio está acochando, entendeu? Está muito crítico a situação de pacientes não Covid e pacientes Covid. A rede hospitalar está colapsada, a rede hospitalar privada, entendeu? Desses 123 pacientes que estão na fila, tem pacientes com planos de saúde nas UPAs, nos hospitais regionais, estaduais, esperando por uma fila, entendeu? É o José e o Zé concorrendo pela fila pela uma vaga de UTI. É o Francisco e o Chico também concorrendo a uma vaga de UTI. Então, isso é uma situação crítica, entendeu? Que a gente não queria estar passando por uma situação dessa. Doutor Alderico Tavares, algo que eu não tenha perguntado para a gente concluir essa entrevista, que é tão importante para toda essa macro-região que nos escuta, tanto no norte do Piauí, Baixo Parnaíba, região dos Cocais, como também o povo do Maranhão, que também não está vendo uma situação tão fácil, doutor. Para a gente finalizar, o que eu não tenha perguntado, o senhor considere tão importante quanto tudo que o senhor acabou de colocar aqui através do nosso programa, doutor Alderico. Eu queria me dirigir à população de toda a região, que a gente fizesse aí uma corrente pela vida, impacto pela vida, que não está fácil, entendeu? A gente vê os profissionais, assim, o que está acontecendo na nossa rede hospitalar. É uma verdadeira operação de guerra em que a gente precisa disso, da compreensão. Eu queria ter uma chave que trancasse todos os piauienses nas suas casas por 7 dias, 14 dias, para que a gente pudesse ter uma queda muito drástica na morte de tantos piauienses que está acontecendo. Assim, a gente está com discussões muito sérias sobre isso, entendeu? Assim, é uma compreensão que eu peço a cada luzilandense, todas as cidades vizinhas. Se você fizer a sua parte, a gente vai diminuir o número, a transmissibilidade do vírus, e a gente vai diminuir a morte aqui no nosso estado. A gente está aí com cálculos de chegar a mais de 5.000 mortes aqui no nosso estado até junho. Meu Deus, isso é muito grave. Doutor Alderico, frase muito forte, eu queria ter uma chave que trancasse todos os piauienses em casa. Doutor, eu agradeço a sua participação conosco, muito válida a sua participação, a toda essa nossa imensa audiência em todos os municípios. Pedir às pessoas que se conscientizem, como o senhor colocou, o jovem que sai e que traz o vírus vai trazer para o provedor, para o gestor daquela família, para a mãe, para a vovó, para o avô, enfim. E essas pessoas, às vezes,
podem contaminar toda uma família e percas, enfim, irreparáveis. Doutor, agradeço a sua participação conosco, uma forma de prestar serviço às pessoas que nos escutam dessa mensagem tão importante para a nossa região, doutor. Eu que agradeço, Paulo Melo. Um abraço. Um abraço, doutor Alderico Tavares. Ele é superintendente de gestão da rede de média e alta complexidade da saúde do estado do Piauí. Doutor Alderico foi muito enfático, muito cirúrgico no que colocou referente àquilo que está acontecendo a nível de Brasil e a nível de Piauí, que é uma tragédia que não se tem cálculo de tamanho, como ele disse, a rede colapsou, a rede de saúde pública, a privada também. O cara que tem plano de saúde hoje não está servindo muito porque não tem vaga nem na rede privada. Numa doença que você adquire, um vírus que você adquire e que pensa que às vezes está bem e de uma hora para outra você piora todo, aquela situação sua pode se complicar. Então, é muito difícil, né? Um vírus que ataca a vida, ataca a saúde, mas que ataca também a economia, o trabalho, o emprego das pessoas, enfim, diante de toda essa situação que nós estamos passando. Não está fácil. O doutor fez um relato de como é que estão todos os hospitais do norte do estado do Piauí e dos hospitais aqui da região do Baixo Parnaíba, planícies litorâneas, Piripiri, enfim, de como é que está a situação. Piripiri, 120% lotado. Quer dizer que tem mais gente no hospital do que a capacidade pode suportar. Gente nos corredores aguardando. Então, gente, vamos nos conscientizar.